Olá, meu nome é Júlia Pires Souza, sou aluna de doutorado do Programa Evolução e Diversidade da UFABC e, juntamente com o professor Tiago Fernandes Carrijo, estou aqui para apresentar meu trabalho ao segundo simpósio de Ecologia, Evolução e Diversidade, cujo título foi Reconstrução da História Evolutiva do Tipo de Defesa em Cupins Termítides Neotropicais. Os cupins, eles são insetos eossociais, pertencem à ordem Blattaria e à infraordem Isoptera, e eles são morfológico e funcionalmente divididos em três castas distintas. Os reprodutores, que ficam responsáveis pela reprodução, os operários, que ficam responsáveis pelo cuidado da prole, manutenção e forrageio, e os soldados, que ficam responsáveis pela defesa das colônias. Os soldados, eles são especializados na defesa e podem ser classificados de acordo com o tipo de defesa que apresentam, de acordo com seu aparato morfológico. Essa defesa ela pode ser do tipo mecânica, que ocorre através da ação das mandíbulas, como visto na figura A. Pode ser do tipo química, que ocorre pela liberação de substâncias químicas através de um nasus, como visto na figura B, ou mista, que são os chamados nasulto-mandibulados, que apresentam tanto defesa mecânica quanto química, como visto na figura C. Além disso, alguns grupos eles perdem a casta soldado, como ocorre na subfamília Aphycotermitine. No mundo, são conhecidas cerca de 3.116 espécies, sendo na região neotropical aproximadamente 660 espécies. A região neotropical ela possui espécies divididas em 4 famílias, sendo Termítide a mais diversa, e dividida nessa região em 4 subfamílias, sendo Aphycotermitine, Nasutitermitine, Termitine e Sintermitine. Diante disso, a fim de investigar como foi a evolução do tipo de defesa em termítide, o nosso estudo teve como objetivo mapear a evolução do tipo de defesa em cupins termítides neotropicais. Nesse estudo foram utilizadas 71 espécies de cupim, sendo 64 como grupo interno, pertencentes à termítide, e 6 espécies como grupo externo, pertencentes a calotermítide, rinotermítide e serritermítide. Foram utilizados dados moleculares coletados na plataforma do GenBank, utilizando os marcadores COI1, COI2 e 16S. Foi feita, então, a análise de máxima verossimilhança utilizando a plataforma online IQ3, a reconstrução do caráter ancestral pelo método de máxima verossimilhança utilizando o software R, em que, nessa reconstrução, utilizou-se a matriz do tipo de defesa, sendo elas mecânica, mista, química ou sem soldado. Por fim, foi feito o teste do sinal filogenético utilizando o lambda de Pagel, também feito no software R. Temos como resultado a reconstrução do tipo de defesa. Essa figura mostra a filogenia resultado das nossas análises. Aqui, podemos ver que um ancestral comum de termítide ele tinha defesa do tipo mecânica, assim como é visto para a termitine. Os nasos eles surgem em dois momentos de forma independente, em nasutitermitine e em sintermitine. Em sintermitine, ele ocorre através do surgimento do nasus somado à presença das mandíbulas, enquanto que em nasutitermitine ocorre o surgimento do nasus com o atrofiamento das mandíbulas, sendo sintermitíneos aqueles de defesa mista ou nasuto-mandibulados e nasutitermitine os de defesa química ou nasuto-verdadeiros. Vale destacar que nasutitermitine foi recuperado como monofilético, enquanto que sintermitine e termitine foram recuperados como dois grupos parafiléticos. Isso porque Genotermes spinifer, que é uma espécie pertencente à termitine atualmente, foi recuperada aqui como pertencente ao grupo sintermitine. Por fim, temos que a Aphycotermitine é um grupo reconstruído como sem a presença do soldado, como quem perdeu a casta soldado, e foi recuperado aqui como grupo monofilético. Nesse estudo, o sinal filogenético ele foi significativo, refletindo então o tipo de defesa em cada um dos grupos. Apesar disso, Genotermes spinifer tornou sintermitine e termitine parafiléticos. No geral, essas duas subfamílias, elas cada uma são representadas por um tipo de defesa específica dos soldados. Porém, por conta de Genotermes spinifer, foram recuperados aqui como parafiléticos. No entanto, Roche et al. 2017, ele já faz a proposição de que essa espécie ela seja taxonomicamente revisada e reclassificada como pertencente à sintermitine. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e caso tenha alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo ou fazendo perguntas aqui. Obrigada.